Bom dia. Sobriedade e paz. Vocês não sabem qual é a minha alegria de estar reunido com a família da Pastoral da Sobriedade neste domingo. Como é bom estarmos aqui, nesse Louvemos ao Senhor especial, dedicado à Pastoral da Sobriedade. O objetivo nesse dia é que aproveitemos esse encontro para fortalecer a nossa luta, fortalecer a nossa missão. E qual é a nossa missão? Nós somos a Pastoral da Sobriedade. E a missão da Pastoral da Sobriedade, de cada agente da Pastoral da Sobriedade, é ajudar as pessoas e a nós mesmos a viver em sobriedade. Não é isso? A nossa missão, portanto, é ajudar as pessoas e a nós mesmos a viver em sobriedade. E como nós fazemos isso? Através do programa de Vida Nova, que é o nosso guia, que nós vivenciamos, que nós praticamos nos grupos de autoajudas da Pastoral da Sobriedade. Através dos 12 passos, que toda semana a gente pratica nos nossos grupos da Pastoral da Sobriedade. Agora, se a nossa missão é ajudar as pessoas a viverem em sobriedade, nós precisamos compreender o real significado do que é viver em sobriedade. E precisamos compreender o significado da palavra sobriedade. Então, eu quero convidar todos que estão aqui presentes, todos os agentes da pastoral, todos os agentes que estão nos assistindo, que não podem estar aqui, mas estão ligados, conectados conosco, a Ana Godoy, que está lá em Governador Valadares, nossa coordenadora nacional, convidar a todos nós para juntos refletirmos sobre o significado da palavra, do termo sobriedade. E nós sabemos que viver em sobriedade é mais do que simplesmente não beber, não usar drogas, não comer em demasia, não jogar compulsivamente, não comprar compulsivamente, não trabalhar compulsivamente. Tudo isso faz parte da vida em sobriedade. Mas viver em sobriedade é mais que isso. E se nós formos buscar a definição nos dicionários, nós vamos encontrar que sobriedade é a qualidade, condição ou estado de quem é sóbrio. Qualidade, condição ou estado de quem é sóbrio. Essa é a definição do dicionário. No dicionário, nós encontramos que os sinônimos para a sobriedade são também moderação, temperança e equilíbrio. Portanto, viver em sobriedade é viver com moderação, com temperança e com equilíbrio. Mas se nós também formos pesquisar na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar dezenas de passagens onde o termo, o sentido de sobriedade é revelado na Bíblia. E também na Bíblia a gente encontra significado para sobriedade, E aí, pelo que a gente extrai da Bíblia, o sentido de sobriedade alcança uma outra dimensão. É mais do que simplesmente moderação, temperança e equilíbrio. E nas Escrituras, o que está na Bíblia, a gente consegue perceber que a sobriedade é citada, mencionada também, com o sentido de comedimento, parcimônia, naturalidade, simplicidade, despojamento, sabedoria. A Bíblia fala várias vezes disso. Portanto, viver em sobriedade significa também viver com sabedoria. Qualidade de quem é sóbrio, está lá, Agora, qual a diferença entre estar sóbrio e ser sóbrio? Estar sóbrio é um estado, é uma condição. É não estar sob efeito de drogas, do álcool, é não estar fora do seu controle emocional,
é estar tranquilo, é estar calmo, é estar em equilíbrio, não é isso? Mas é um estado momentâneo. Então, a pessoa está sóbria no momento e pode não estar sóbria no momento seguinte, pode perder a sobriedade. Só que ser sóbrio é um estilo de vida, é viver em sobriedade, é algo permanente, não é algo passageiro, né? É uma qualidade. Viver, ser sóbrio é uma virtude. Olhando na Bíblia, nós da Pastoral da Sobriedade temos utilizado um versículo que está lá em 1 Pedro 5, versículo 8. Em muitos momentos nós usamos isso para fazermos os nossos encontros, nossos momentos de espiritualidade nos nossos grupos. E o que diz Pedro lá em 1 Pedro 5, versículo 8? Ele diz: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Nosso Dom Irineu sempre nos lembra disso, né? O que é que Pedro quis nos ensinar com essa recomendação? Sede sóbrios e vigiai. Ele quis dizer o seguinte: assuma o controle da sua vida. Seja forte, seja firme, né? Porque nós precisamos aprender a resistir às tentações. Esse leão que nos espreita, conforme Pedro, são as tentações mundanas, são os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as atitudes que nos tiram do equilíbrio, que nos tiram da sobriedade. Esse leão espera que nós fraquejemos, que nos tornemos fracos, espera alguma vulnerabilidade nossa. E o que é que nos torna fracos? A falta de fé, a falta de oração, a ausência de fé. Então, Pedro continua no versículo 9, quando ele falando como é que a gente deve resistir, enfrentar essas tentações. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos de vós. Resistir na fé, na oração. Se nós transportarmos para a atualidade essa recomendação de Pedro, lá do início da caminhada cristã, ele diz que a humanidade hoje vive uma crise de sobriedade. Nós vivemos entre várias crises, inclusive no Brasil, né, crise política, econômica, social, crise de ética. Nós vivemos também uma crise de sobriedade. E essa crise tem levado muitas pessoas a perderem a sobriedade. E quando a pessoa perde a sobriedade, ela se torna altiva, ridícula, exagerada, impulsiva, compulsiva, vaidosa, soberba. Não é? Ser sóbrio, portanto, é uma condição fundamental imposta a quem quer levar uma vida agradável aos olhos de Deus. Então, nós precisamos buscar a vida em sobriedade. Aliás, a igreja precisa ser constituída por jovens, por famílias sóbrios, por agentes da pastoral sóbrios, né? Eu costumo dizer que Paulo foi agente da pastoral da sobriedade à sua época, não é? Nas cartas que ele escreveu, em várias delas, aos Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, tem muitas recomendações de como viver em sobriedade. E na carta aos Efésios, capítulo 5, de 13 a 18, ele diz: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos com o Espírito, como nos lembrou Dom Irineu hoje, né? Então, ele fala que a nossa conduta, vigiai a vossa conduta, que o nosso comportamento, as nossas atitudes não sejam como dos insensatos,
mas que sejam de sábios. Portanto, a vida em sobriedade nos ensina a viver com sabedoria. Viver em sobriedade é viver com sabedoria. Ele ainda, Paulo, na carta dirigida a Tito, ele vai mais fundo ainda. Lá ele afirma que é fundamental viver em sobriedade e praticar a caridade, a justiça e a piedade. Como é que diz Paulo lá em carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12? Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela, a graça de Deus, veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade. A sobriedade, portanto, é resultante da graça de Deus. Quando alcançamos a sobriedade, nós adquirimos aquele sentido de virtude, né? Porque a virtude é obra, é ação do Espírito. A virtude vem do Espírito. Portanto, Dom Irineu falou que é importante, e a base da nossa caminhada é cultivarmos, fortalecermos a nossa sobriedade, a nossa espiritualidade. Então, quando nós adquirimos sobriedade, nós adquirimos a virtude e podemos praticar a justiça e a piedade, né? Agora, quais os riscos de vivermos sem sobriedade? O primeiro deles é que, muitas vezes, podemos nos tornar dependentes do álcool e das drogas, não é verdade? A pessoa que não tem sobriedade, muitas vezes, busca na droga, no álcool, às vezes no comer em demasia, no sexo desenfreado, desregrado, na compulsão do jogo, de compras, na internet. Hoje, uma coisa que, a tentação que muitas vezes não tira do equilíbrio e da sobriedade é a internet, as redes sociais. Quanto tempo, às vezes, a gente para ali no Facebook, o WhatsApp, fazendo o quê? Qual o sentido disso? A gente tem que estar alertas para essas situações. Mas viver sem sobriedade, os riscos são maiores. Até a nossa fé pode se transformar em mero exibicionismo religioso, se não for praticada com sobriedade. O que é pior, a fé sem sobriedade pode conduzir ao fanatismo religioso, capaz de ações bárbaras, como temos assistido ao redor do mundo. Quantos, em nome de uma fé, têm feito atos bárbaros, tirado vida, explodido bombas? A sobriedade é importante também para que nós cultivemos a nossa fé. O nosso amor pelo próximo sem sobriedade pode virar simplesmente filantropia e pode ser facilmente convertido em instrumento de proselitismo. Quanta gente que fala que dá esmola, que dá o dízimo, e por causa disso se acha melhor que todo mundo, eu já faço a minha parte. Sem sobriedade, até o amor, o próximo, pode ser mal conduzido. Dom Irineu falou isso, né? Que às vezes as pessoas vão, por quê? Qual a real intenção de praticar, participar dos grupos? Até o nosso jeito, a nossa maneira de falar sem sobriedade oferece riscos. Quando falamos sem sobriedade, muitas vezes, dizemos mais do que é necessário. Nós passamos do limite. Sem sobriedade, nós falamos mal dos outros. Falar com sobriedade é não falar coisas frívolas. É não se deixar levar por fofocas. A gente da pastoral não pode ser fofoqueiro. A sobriedade, quantas pessoas a gente conhece que só sabe e vai chegar para falar mal do outro? Ó, você viu que isso não é estar sóbrio. Quando nós estamos sóbrios, nós temos comedimento, inclusive, na nossa maneira de falar. Aliás, quando a gente fala, a gente comunica algo. A gente se revela, a gente revela quem a gente é através das nossas palavras. Aliás, Mateus nos lembra que a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Em Mateus 12, 34. A boca fala do que o seu coração está cheio. Por isso, na fé, na oração, na espiritualidade, a gente tem que buscar purificar o nosso coração, os nossos sentimentos, né? Quando falamos com sobriedade, nossas conversas, elas ajudam a promover o outro. Nós falamos a verdade,
aquilo que é essencial e importante por outro. Então, a gente percebe que viver em sobriedade é mais do que simplesmente não beber, não comer, não comprar em demasia, não jogar, não é isso ou não? Viver em sobriedade significa alcançar a graça de Deus e praticar a virtude. Para finalizar, eu queria emprestar do Dom Irineu algumas palavras que ele escreveu num artigo que foi publicado na nossa revista, na Revista da Sobriedade, quando o Dom Irineu fala e nos ensina sobre o que é sobriedade. Fala assim, Dom Irineu: a sobriedade exige um combate à exaltação do dinheiro e do conforto, ao desperdício e à concentração de bens. Nós não precisamos ficar valorizando o dinheiro, a riqueza, os bens. Ser sóbrio não é isso. Sobriedade pede um estilo de vida na simplicidade. Pessoa sóbria é aquela que, com sabedoria, descobriu que para ser feliz não precisa de muitas coisas. Para ser feliz não precisa de muitas coisas. A sobriedade nos ensina isso. E às vezes a gente fica desesperado em comprar, em ter esse desejo compulsivo de consumir, mudar de celular, pegar a última marca, trocar de carro todo ano. Às vezes a gente esquece de viver, de usufruir a vida, focado em coisa que nós não temos. Muitas vezes nós não gozamos aquilo que nós temos e sofremos por aquilo que nós não temos. Então, Dom Irineu fala que sobriedade é viver com simplicidade, aprender que a vida é feita de coisas simples. Dom Irineu diz que também que sobriedade significa colocarmos à disposição dos outros o nosso tempo, nossa atenção, estarmos abertos ao diálogo. Vem louvar. O encontro dos sócios da Associação do Senhor Jesus. Mas uma condição fundamental para a vida em sobriedade. Os agentes da pastoral, da sobriedade, precisam assumir um estilo sóbrio de vida. Apenas como abstenção das drogas. Faz muito tempo que a sabedoria popular sintetizou essa verdade na expressão: tudo que é demais é sobra. Tudo que é demais é sobra. Chega de exageros, chega de extremos. Vamos buscar viver com equilíbrio, com o necessário, né? A sobriedade é decorrente da virtude teologal da temperança. Portanto, sobriedade também é uma virtude. E virtude é obra do Espírito. Se não estivermos em sintonia, em espiritualidade, nós não conseguimos alcançar essa virtude, não conseguimos alcançar a graça de Deus. Então, por isso, toda a nossa prática é fundamentada na espiritualidade, a partir da acolhida, nos momentos de oração que fazemos nos nossos grupos, para procurar praticar, desenvolver e vivenciar essa espiritualidade. A sobriedade exige operosidade, jamais concorda com vidas descomprometidas com o bem comum e não se permite desfrutar injustamente dos bens, produto da dedicação dos outros. Em sobriedade, nós não somos aproveitadores, não queremos usar as pessoas para o nosso benefício próprio, pelo contrário, nós queremos que a nossa vida, a nossa conduta seja levada para benefício dos outros. A sobriedade nos ajuda a enfrentar com coragem o calor e o frio, a sede, a fome, as fadigas e o desprezo, toda vez que se trate da glória de Deus e da libertação dos irmãos, né? Fazer dos preteridos os nossos preferidos. É só com sobriedade, em sobriedade, que a gente consegue ter essa compreensão. E, para finalizar, Dom Irineu, ele fala o seguinte, ele dá um exemplo de sobriedade suprema
estado maior de sobriedade, quando ele diz: Jesus, tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. Jesus nos amou até o fim, no momento em que estava pregado na cruz. Tudo foi consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dom Irineu fala: quer maior sobriedade do que essa? A sobriedade nos ensina a enfrentar os momentos de sofrimento, de dificuldade, sem nos desesperar e sem compreender que aquilo tem um significado para a nossa vida. Portanto, irmãos, a nossa missão é essa: ajudar as pessoas a compreender e a viver em sobriedade. E eu sei que cada um de vocês aqui tem feito isso com muito esmero, com muita dedicação. Portanto, que Deus continue abençoando cada um de vocês e dando vocês a graça de praticarem a virtude da sobriedade. Sobriedade e paz. Muito obrigado.